Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Quem fala é o professor Lucas Fábio Parente. Estamos aqui na disciplina de Folclore Brasileiro, na Escola Escola de Ensino Integral Clodoaldo Pinto. Aqui é seletiva. Nós agora vamos continuar nossas discussões, né? Já falamos sobre folclore brasileiro, folclore nordestino, sobre o que é folclore, o que é cultura, sobre legislação. E, bem, hoje entrando no folclore brasileiro, destacando-se o artesanato popular, né? Porque o folclore brasileiro, aliás, o folclore cearense, né? Ele é muito diverso, né? Nós temos uma formação popular, uma cultura popular riquíssima, né? E aqui nós vamos destacando pontos. Bem, e o artesanato popular ele é muito importante porque ele, se não for a principal, é uma das principais formas de investimento, de dinheiro, de movimento da economia, junto com o turismo, né? Então, o artesanato ele é muito importante. Ele é uma das coisas que mais é um dos aspectos mais característicos do nosso folclore, da nossa cultura popular. Bem, primeiramente falando sobre Ceará, né? Lembrando que a gente está falando sobre Nordeste, né? Que o Nordeste está inscrito sobre sub-regiões, né? Sub-regiões estas geográficas, né? Que, por que eu insisto tanto nessas discussões da geografia? Porque a geografia ela vai nos auxiliar para entender a geografia junto com o clima, né? Ela vai nos auxiliar para entender a economia, a natureza e a relação das sociedades, né, da nossa sociedade, com a natureza. Né? O folclore sendo esse mecanismo que tem forte apelo à natureza, ao natural, né? No sentido de que é uma forma, né? É uma produção cultural que tem relação, que é diretamente relacionada à forma como os seres humanos, ou como aquela sociedade se relaciona com o seu meio, né? Sendo isso de culto, de uma maneira animalística, de uma maneira misteriosa, espiritual, ou de extrativismo, né? Como nós vamos observar aqui, é a maneira como essa relação, né, entre o homem e a natureza, para a gente entender a cultura popular, o estudo da cultura popular, é importantíssimo. Né? Por isso que eu insisto muito nessa relação com a geografia. E bem, nós, né, somos o estado, o Ceará está completamente dentro da sub-região do Sertão. E o que é que isso quer dizer para a nossa discussão? Bem, isso é um indício de como a nossa cultura popular ela vai estar diretamente ligada e ela vai ser fortemente marcada pela cultura do sertão, pelo sertanejo, pela questão do vaqueiro, né, pela vaquejada, pela criação de gado, por essa relação entre o homem nordestino, esse homem cearense, com a natureza, com a caatinga, né? E com a criação de gado, de caprinos, enfim. Nós observando, nós podemos perceber que a nossa relação com a natureza, a nossa cultura popular, ela é fortemente marcada por isso, pelo sertão, né? Inclusive, a regiões como Fortaleza, regiões litorâneas, regiões próximas, Maracanaú, que são regiões metropolitanas, que são fortemente marcadas por esses traços, né? A nossa urbanidade, ela tem muito disso, do, 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 do rural, tem muito do sertão, né? Se você for observar bem, grande parte das pessoas que moram na região metropolitana, muitas delas têm parentes no interior, ou suas famílias vieram do interior, né? Então, um traço muito característico da nossa sociedade, né? E a nossa sociedade, e a nossa cultura, a sociedade, ela vai ser fortemente influenciada pelas culturas nativas indígenas, né? A presença indígena, a presença das culturas indígenas aqui no Ceará, ela vai ser muito forte, muito marcante, junto com a forte influência colonizadora, né? Que também o efeito de dominação colonizador foi aplacante, né? Foi muito forte, né? Tanto
tanto para os indígenas quanto para as culturas negras, principalmente os negros aqui no Ceará. Então, nós temos esse sincretismo, né? Essas três influências. E principalmente nas regiões litorâneas, você vai ter influência negra, né? Muito se diz assim, no Ceará não tinha muito escravo, no Ceará não tem negro, o Ceará... É uma mentira, é uma falácia, né? Nós, no Ceará, temos uma cultura negra. Nós temos, assim, há negros no Ceará, né? Por muito tempo se disse isso, né? E a historiografia, né? A escrita da história cearense, ela vem desmistificando isso, né? Grande parte pressionada pelos movimentos negros, né? Que vêm com força e vão exigir o seu lugar, né? Na história. E, bem, mas claro que nós não podemos dizer que a mesma influência das culturas negras que há no Sudeste, que há no Rio de Janeiro, vai ser a daqui, né? Claro que é diferente, porque nós vamos ter uma outra formação social, nós vamos ter outro desenrolar econômico, né? Então, as economias elas vão influenciar muito nisso. Mas nós temos assim a cultura negra no Ceará e esse nosso pilar, né? É o pilar como grande parte do Brasil. E é o folclore cabeça chata, né? Que muitos hoje dizem que é um sinal de empoderamento, que é de reafirmação da nossa cultura, né? E o cabeça chata porque é referência da nossa forma, da nossa cabeça, né? Que o cearense realmente tem a cabeça chata, é cabeçudo. Mas também temos que prestar atenção, porque isso pode ser, a depender como você usa, pode ser algo do empoderamento, né? Mas também pode ser um sinal da xenofobia, né? A xenofobia que nós vivemos, né? Que nós sofremos, principalmente por outras regiões, né? Ditas mais ricas, né? Aqui no Brasil, né? Bem, primeiro nós temos que ver aqui uma cultura de base, né? O que é essa cultura de base? O que é que já tinha aqui antes da colonização, né? Diferentemente do que posso imaginar, antes do processo de dominação portuguesa, né, ao longo do século XVII, os povos nativos eles já dominavam várias técnicas artesanais, né? Ou seja, não foram os portugueses que chegaram e introduziram tudo, que levaram cultura, que mostraram cultura. Não. Aqui já havia uma produção cultural e a dominação de técnicas, de técnicas avançadas, né? Ou equivalentes às Portugal, né? Os índios eles já produziam seus materiais de construção, eles já tinham uma cultura material riquíssima, eles já tinham uma manipulação da natureza, na questão de tecido, na questão de tinturas, né? Inclusive, conhecimentos esses que foram levados, né, à Europa, a Portugal, né, com essa troca cultural, esse conhecimento cultural de um para o outro. E, bem, fabricação de sandálias, anéis, colares, instrumentos de trabalho, tudo isso, gente, né? Tudo isso mostra como os indígenas, né, os nativos que já estavam aqui, eles tinham uma cultura rica, eles tinham produção cultural, e como nós vimos, isso é cultura, né? A cultura é essa relação, né, entre a natureza e o ser humano, e de transformação, e de produção humana, né, de transformação humana. Então, os indígenas, eles já tinham uma base, né? Nós já tínhamos uma base cultural riquíssima, né? E que, na verdade, o processo de dominação, né, o processo de colonização, ele, claro, culturalmente ele tem as suas riquezas, porque há a introdução de elementos, há um sincretismo, né? Não só religioso, mas um sincretismo cultural como um todo. Mas também é uma marca também de um grande genocídio, né? Então, há culturas, há povos e culturas no Ceará que já existiam antes da dominação portuguesa, que nós nunca vamos saber, porque foram completamente dizimadas e não há registros, né? Para a gente captar isso, né? Então, para a gente estudar isso. Então,
é importante a gente ter essa noção de que há uma cultura de base. Porque tudo que a gente vai falar agora, seja do couro, seja do artesanato, das rendeiras, de tudo, de artesanato, de dança, de tudo, você vai ter já uma produção cultural, você já vai ter um local de extrema riqueza cultural, né? O Brasil não era um lugar inóspito sem cultura, e aí os portugueses chegaram e criaram tudo, né? Então a gente tem que ter isso em mente, porque tudo agora vai ser resultado dessa disputa, desse conflito, dessa união, né? União que não é paz e amor, né? É um processo de dominação e de resistência, né? Então, a chegada dos jesuítas, né? Foram introduzidas novas técnicas de pintura, de escultura, de douração, de relojoaria, de ourivaçaria, carpintaria, marcenaria, tecelagem, fundição, né? Coisas que vieram influenciadas da cultura portuguesa, da cultura a cultura do colonizador. Mas tudo isso, de certa maneira, já existia aqui, né? Os índios já faziam esculturas, eles já utilizavam tecido, já faziam roupas, já produziam, né? Já produziam artefatos, né? E instrumentos de trabalho, e que foram incrementados e que foram transformados. Bem, o primeiro ponto que a gente pode destacar aqui é a questão das rendeiras. As rendeiras é o que creio que seja a de mais característico da cultura cearense e a cultura e mais conhecido, né? Inclusive pela música, né? Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, né? Que é uma forte tradição cultural, né? E que não se perdeu, né? E que não se perde e que só cresce porque o turismo ele está aí para ele é um fator de expansão econômica dessa atividade, né? Bem, a renda, o que é a renda? A renda é um tecido delicado de malhas abertas, cujos fios são trabalhados à mão ou à máquina e se entrelaçam formando desenhos. A renda é feita peças de vestuário, roupas de cama, toalhas de mesa e etc., né? A renda, ela foi introduzida pelos colonos portugueses incorporada às técnicas indígenas. A renda, ela veio de Portugal, né? As mulheres dos colonos já faziam as suas rendas. E quando chegaram aqui, né? Quando a renda chegou aqui no Ceará, ela foi introduzida aos artefatos indígenas, a produção cultural que já existia, né? E, bem, como eram primeiras rendas, né? Eram simplíssimos. Era um almofadão, né? Que é o que a gente pode ver aqui nessa imagem, né? Que é tipo uma almofadona, grande, no qual fica pregado um cartão furado do desenho da renda que se pretende fazer, alfinetes do espinho do mandacaru para prender a renda e os biurros de madeira. Os biurros são essas coisinhas, né? Que tem, vocês podem ver que são vários aí presos, né? Mais 3 caroços de macaúba, onde são enrolados o fio, né? Então a gente pode perceber que as rendas aqui elas foram introduzidas ao que se tinha da geografia da terra, né? Que eram as rendas, as coisinhas de o mandacaru, que é uma planta típica, né? E bem, essa formação ela foi passando de pai para mãe, para aliás, de mãe para filha, né? E é uma atividade quase que exclusiva feminina, né? Porque é calcado dessa tradição que eram as mulheres que faziam, e aí foi passando, repassando. E hoje as rendeiras, elas não são, né, mulheres de colonos, na verdade muitos têm de origem indígena, são pessoas extremamente de classe mais popular, né? Está realmente ali calcado na cultura popular, e é passada até hoje, assim, é uma tradição muito forte, e que é conhecido no Brasil todo, e todo mundo, não só aqui no Ceará, mas a renda, o tecido feito de renda, um vestido de renda, uma roupa de renda, ela é extremamente cara, né? Porque diferente da industrialização, da indústria têxtil, que produz em série, aqui é produzida à mão e individualmente, né? Então, uma roupa feita de renda, feita por uma rendeira, é uma roupa que demanda muito trabalho, muito esforço, né? E tem muito valor agregado nisso, que é o valor do feito à mão, é o valor do feito pela pessoa, né? Isso é muito importante.
considerado muito importante. E os principais focos são Aquiraz, Acaraú, Trairi, Beberi, Beracati, Cascavel e Fortaleza. Principalmente aqui você vê que os principais locais são do litoral, né? As rendeiras, elas são muito do litoral. Né? Não que não tenha no interior, tem, claro. Mas aqui, a região litorânea do Ceará, ela é muito famosa pelas rendeiras, né? E Fortaleza é o grande polo de venda, né? É o grande polo de comercialização. Se você vai ali na beira-mar, né? Não nesse período de Covid, mas normalmente, né? Antigamente, você tem uma exposição muito forte das rendas, né? É muito importante. Bem, e as mulheres rendeiras, né? As mulheres rendeiras são um típico do Ceará e elas são muito famosas, não só aqui, mas no mundo todo. Outro característica são as cestarias e os trançados, né? Que são variedades do artesanato situados logo a seguir das rendas e bordados, no que concerne a ocupação da mão de obra e em cifras de unidades produzidas e exportadas, né? E aí as cestarias e trançados, elas têm forte influência, forte tradição indígena, né? Porque os indígenas eles já faziam muito isso, essa questão dos chapéus, das cestas, das esteiras, das vassouras, né? E as matérias-primas de origem vegetal, né? A carnaúba, o cipó. Então é um traço do extrativismo vegetal e da produção cultural a partir realmente do que se tira da natureza, né? Então, claro, uma forte influência indígena. Né? Então, você tem a produção de chapéus, cejas, esteiras, vassouras, zábanos, peneiras, sambaúras, caçoás, urupembas. Né? Então, são vários objetos, até hoje utilizados, muito utilizados. Né? Inclusive, o São João, né? Esse período que nós estamos agora, porque esse vídeo está sendo gravado em junho de 2020. São João, nós temos, né, aquele chapéu de palha, aquela coisa, as cestarias, os trançados. Isso é feito, isso vem daí, né? Vem dessa tradição de se utilizar folhas para se ter instrumentos de trabalho, né? Aqui, como vocês podem ver, alguns exemplos, né? A urupema, né, que é o objeto das casas de farinha, que é a gente passar a farinha para tirar a parte mais grossa e passar aqui a mais fina, que já era utilizada pelos indígenas, né? A farinha de mandioca, várias farinhas, vários objetos que eles trituravam e passavam nessa peneira. Né? A urupema é tipo uma peneira. Nós temos uma bolsa de palha, que também é muito comum. Hoje, você vai ver, muitos deles são artigos de praia, né? A gente comum utilizar isso em praia. Chapéus, né? Bolsas. Então, há um uso e há uma presença muito comum. Né? Às vezes a gente não pensa sobre isso, mas os traços folclóricos, a cultura material produzida pelo folclore, ele está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Né? Então, às vezes a gente tem uma peneira, uma bolsa, um chapéu de palha ou algo trançado e a gente não faz, né? Não faz ideia. Bem, outro ponto, né, a se discutir é a questão das cerâmicas, das madeiras e dos metais. Isso aí é outro ponto muito importante, muito característico, principalmente no nosso sertão, né? Principalmente no sertão, porque nas cidades você já tem uma industrialização desses processos, né? Você já tem uma forte presença da indústria. Mas no interior, no sertão, não. Você tem mais essa característica viva, né? Dos equipamentos feitos à mão, feitos de produtos de extrativismo vegetal e tal. A mulher indígena já fazia panelas, pratos de barro e dos maçapês, né? Que são barros, argila, né? Que são de regiões perto de rios, né? Em que a terra ela tem uma configuração especial, né? Então hoje a cerâmica ela é largamente utilizada pelos sertanejos e incorporada dentro da cultura local, tanto como objeto de decoração como utilitário, né? E também tem esse outro fator que hoje às vezes a gente não utiliza mais a panela de barro, mas a panela de barro virou um elemento de decoração. Ou não utiliza mais as pinturas em telha, mas as pinturas em telha viram decoração.
muitas coisas viram decoração. E aí nós temos, inclusive, o pote, né? O pote de guardar água, eu acho que isso é muito característico do interior, principalmente. E por quê? Ele era ótimo porque o barro, ele tem o pote de barro, né? Ele tem característica de resfriamento da água, ele resfria naturalmente a água, e ele filtra a água também, né? Então é extremamente positivo o uso do filtro de barro, do pote, né? Tradicional. E é muito comum, isso era muito produzido pelos indígenas, né? Então nós temos as latas, os artesãos, bacias, canecas, lamparinas. E aí você também tem, para além dos indígenas, quando você vai pegando a questão já da sociedade sertaneja, já mais no século XIX, século XX, nas cidades mais antigas, você vê uma produção de elementos de metal, né? Como essa questão dos copos de alumínio, né? Que são extremamente característicos, né? Os copos de alumínio, as canecas, as lamparinas, os funis, caçarolas, formas de bolo. Se você for nos mercados, né? Tipo o Mercado São Sebastião, localizado ali na Avenida Bezerra de Menezes, nos mercados populares, né? Você encontra bastante isso. Produtos simples, úteis, muito úteis, feitos de alumínio, feitos de metal, e que são produzidos manualmente, vendidos, e são muito utilizados ainda, porque eles geralmente são mais baratos e eles são muito eficientes, né? Então, e muitos desses produtos, né, eles são utilizados como decoração também, decoração de madeira, decoração de mobiliário, de cadeiras, de mesas, né? Inclusive é caríssimo, né? Porque foge daquela questão da indústria de produzir aos montes, você produz pequenas quantidades, né? Ou quantidades sob encomenda, e isso tem um custo operacional muito grande, e isso é mais caro, mas geralmente essas coisas são mais resistentes, são mais duráveis, sabe? E esses produtos, eles são muito bonitos, né? Eles dão muito encanto, tem muito charme, né? Assim, há um valor agregado nisso, né? Um valor cultural, um valor de produto mesmo. Como o produto, o artesanato, ele é valorizado, né? Inclusive, é um dos motivos porque o artesanato popular ele é tão valorizado, tão importante e, de certa forma, preservado, porque ele gera muito emprego, ele gera muito dinheiro. Ele não é necessariamente uma indústria, né? Não é necessariamente uma indústria, mas ele movimenta muito a economia, né? Com as produções locais, com os artesãos locais, né? Os mestres, né? E que é uma coisa extremamente, ainda é bastante preservada em comparação a outras expressões culturais populares, mas claro que sempre sofre com a questão da concorrência, da exploração, né? Que é algo que nós temos que sempre nos atentarmos, né? Como a industrialização, a indústria, ela pode nos roubar esse produto, roubar entre aspas, né? Esses artefatos, né? Como eles podem se tornar algo que eram usuais e que eram acessíveis, podem se tornar caros porque são poucas pessoas que produzem, né? Aqui é um exemplo da cerâmica, né? Que é muito bonita. Aqui você vê que é muita decoração, né? Geralmente as pessoas usam para decoração. E a cerâmica, ela é muito comum. Você faz a panela de barro, você faz é muito valorizada. Hoje, se você vai a esses restaurantes, aí você pede um baião, uma coisa assim, aí eles colocam na panela de barro, porque a panela de barro ela tem um ponto de fervura diferente, um ponto de cozimento, ela, ela dá outro sabor à comida, né? Ela dá aquela impressão de comida caseira, né? Não sei se isso de fato acontece, porém, nós temos essa ideia, né, de que tem essa impressão de comida caseira e que se vende muito essa ideia que acaba sendo uma realidade, né? Parece que a gente sente mesmo, né? Inclusive, várias dessas imagens que eu mostrei aqui, gente, são retiradas do livro Sentir, Pensar, Fazer, Artesanatos Indígenas no Ceará. Posso até disponibilizar para vocês posteriormente. E esse título ele é muito interessante, né? Sentir, pensar, fazer. Porque o folclore, ele
perpassa o folclore, a cultura popular, ele perpassa perfeitamente essas três palavras. É o sentir, o pensar e o fazer, né? Eles surgem de uma necessidade, de um sentimento, né? De uma produção cultural. Eles da necessidade de sentir algo, né? Seja antigamente pela necessidade de se construir um artefato, ou seja, de sentir mesmo pertencente à comunidade, sentir-se pertencente a uma comunidade de seres humanos, né? Então você compartilha coisas em comum, você compartilha utensílios em comum, você compartilha arte, você compartilha cultura. Pensar, porque todos esses artefatos, eles alteram a maneira como a gente pensa, como a gente age, como a gente se relaciona com o outro e com o objeto, e com a natureza, né? E o fazer, porque está diretamente à execução, né? A cultura popular, ela se faz fazendo, né? Ela, claro que existe muitos estudos, existe muita teoria, mas a cultura popular, ela é essencialmente algo da praxis, né? Da prática, né? Se todo mundo, aliás, não só a cultura popular, acho que toda a cultura, mas a popular principalmente. Porque se ela só morre, ela só vai morrer quando o último ser humano deixar de fazê-la. Quando o último grupo de seres humanos desistir ou abandonar o que é a cultura popular, né? Ou até encontrar outra definição do que é a cultura popular. Mas até então, a cultura popular está diretamente ligada ao fazer, né? Ao que a gente sente, ao que a gente faz, né? Assim, o que a gente fala, né? Enfim. E aqui, né, são os artesanatos indígenas no Ceará. E essa obra, creio eu, ela tem uma importância muito grande para nos mostrar que os indígenas têm cultura, né, que os povos tradicionais eles são muito importantes e muito ricos, né, e que a gente, inclusive, é o objetivo dessa disciplina, da gente não achar só que existe só uma cultura, só uma cultura válida, só uma cultura que foi importante, que foi a do colonizador, né? Então, vamos despertar o nosso olhar para outras culturas, né? Para outras maneiras de se fazer, outras maneiras de sentir, pensar e fazer, né? Enfim, esse foi o encontro de hoje, a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, falem e eu espero que vocês consigam aproveitar bastante, se cuidem e até a próxima, gente. Valeu!